Olá, amada igreja, bom dia. É com muita alegria que começamos mais uma escola bíblica dominical. E hoje, dando continuidade ao livro de Gênesis, vamos estudar a lição de número 10, a bênção da reconciliação. Hoje nós vamos ver um dos encontros mais esperados que existe no livro de Gênesis. É quando Jacó reencontra o seu irmão Esaú. E para darmos início à nossa lição de hoje, nós vamos... eu peço à nossa querida irmã Leilane para fazer o texto áureo, fazer a leitura do texto áureo que está em Gênesis capítulo 33, versículo 10. Por favor, irmã Leilane, faça a leitura. Graça e paz, irmãos. Em Gênesis 33, versículo 10, diz assim: Então disse Jacó: Não, se agora tenho achado graças em teus olhos, peço-te que tomes os meus presentes da minha mão, porquanto tenho visto o teu rosto, como se tivesse visto o rosto de Deus, e tomaste contentamento em mim. Vamos orar? Senhor, mais uma vez venho te agradecer por estarmos bem de saúde, vivos e na sua palavra. Quero te pedir, Senhor, pelo nosso país, pela essa pandemia que está existindo, que o Senhor tenha misericórdia e que nos ajude até o resultado, para que nós possamos estar mais tranquilo e calmo. Cuide das pessoas enfermas, cuide das pessoas em casa, que estão no hospital. Nos ajude em tudo que é necessário. Amém. Muito obrigado, Leilane. Meus irmãos, passaram-se 20 anos depois que Jacó saiu da casa de seus pais e partiu, como nós falamos na lição semana passada, partiu para a região de Padã Aram, mais ou menos 620 quilômetros, uma distância mais ou menos de Salvador a Maceió. E após 20 anos, Jacó volta para encontrar com seu irmão. Imagina o nervosismo, a ansiedade desse encontro. E vale a pena lembrar que ambos os irmãos passaram por profundas transformações. Imagina que um saiu com medo, corrido pelas portas do fundo, o outro querendo matar, e agora os dois vão se reencontrar 20 anos após. E para falar um pouco sobre isso, eu convido o nosso querido professor Jurandir para falar sobre uma oração humilde que está em Gênesis capítulo 32. Por favor, professor. Paz e graça, igreja. Bom dia, queridos irmãos. Estamos na lição 10 da nossa escola dominical e essa lição, o título é A Bênção da Reconciliação. Na verdade, essa lição é baseada no capítulo 32 de Gênesis e fala sobre a preparação do encontro entre Jacó e Esaú, né? Fala sobre a reconciliação entre Jacó e Esaú. Mas o que é reconciliar? O que é a reconciliação? Reconciliar significa fazer as pazes, né? Harmonizar. Quando estamos falando de reconciliação, estamos falando na restauração da paz, já que entre eles, né, havia uma certa inimizade. Esaú teria prometido vingar-se de Jacó. E Jacó soube disso e fugiu, né, saiu de Berseba e foi para Padã Aram. A Bíblia diz que Deus é um Deus de paz. Está lá em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 33. E o apóstolo Paulo nos diz lá em Romanos 12, 18, né? Ele nos orienta, se possível for, quanto depender de você, de vós, tende paz com todos os homens. Então a paz é um imperativo, a harmonia. E esse capítulo fala sobre isso, sobre a reconciliação. Mais especificamente, eu irei tratar da oração que Jacó fez a Deus pedindo proteção. Essa é uma das orações mais belas, né, que há na Bíblia. É uma oração singela, verdadeira, e é sobre isso que nós vamos tratar mais especificamente dentro desse capítulo de restauração da paz, da reconciliação. Eu irei tratar aqui da oração humilde feita por Jacó, né? É uma oração sincera, é uma oração feita por uma pessoa com o coração
quebrantado, feita por uma pessoa que alcançou a maturidade. É uma das orações mais bonitas que tem nas Escrituras. E essa oração caracteriza-se por ser humilde, né? Mas a gente tem de entender que essa oração é uma consequência de um processo de amadurecimento pelo qual passou Jacó. Processo esse que demorou uns 20 anos. Deus, no interregno de 20 anos, desde a última vez que Jacó encontrou-se com seu irmão Esaú, né? Fugiu de Berseba e foi para Padã Arã. Então, nesses 20 anos que Jacó passou longe da sua parentela, ele foi amadurecendo, ele foi melhorando o caráter, né? Mas quem é Jacó? Yaakov, né? O seu nome em hebraico significa aquele que segura pelo calcanhar, né? Lá em Gênesis 25, 26, diz que o menino, ele nasceu, Jacó, segurando o calcanhar do seu irmão Esaú. Quando ele nasceu, ele foi tirado, né, seguindo o Esaú, né, segurando o calcanhar de Esaú. Mas esse é um sentido metafórico para também indicar outros atributos que fazem parte desse nome, né? Então Jacó também é suplantador, enganador. E isso refere ao caráter capcioso, né, de Jacó. Jacó tem esse caráter, né, esse caráter capcioso, enganador, suplantador. Mas a gente vai ver que Deus, ele vai trabalhar nisso, né? Então, algumas experiências que indicavam que Jacó tinha esse caráter, né, vamos aqui citar algumas, né? Jacó, ele convence o irmão a vender a sua primogenitura, né? Ou seja, um comportamento que não é um comportamento bíblico, já que o primogênito, ele tem o direito de herdar uma porção dobrada, tem o direito, né, de exercer uma influência espiritual. Mas Jacó desejou isso e aproveitou-se de uma circunstância na qual seu irmão estava cansado e com fome, e aí ele sentiu ali uma vulnerabilidade e ofereceu o seu guisado, né? Interessante que o guisado era vermelho, era lentilha, né? E vermelho é Edom, que é Esaú. Então ele convence o irmão a vender a primogenitura, algo que é moralmente incorreto, né? Mas ali também já há um desejo de Jacó de aproximar-se dos atributos que vêm dos céus, né? Mas não dessa forma. Então é o próprio do caráter de Jacó. Isso está lá em Gênesis, capítulo 25, de 29 a 34. E também Jacó engana o próprio pai, fazendo-se passar pelo irmão Esaú, né? Para receber do seu pai as bênçãos que deveria ser dirigida ao filho mais velho. Então ele se passa por Esaú, né? Ele faz uma comida de carne de cabrito, que não era, na verdade, a carne, né, que seria caçada. E aí ele se veste com as roupas de Esaú e cobre a parte do pescoço e das mãos, né, com pelo de cabra, para dar a entender que era o próprio Esaú ali, porque Esaú era peludo. Então, o que acontece é que Jacó, ele é enganador, né? Ele é capcioso, ele é uma pessoa, né, esperta, malandra, digamos assim. Mas Deus vai mudar o caráter de Jacó, né? Deus, nesses 20 anos, desde a saída dele de Berseba até Padã Arã, e ele passa lá esses 20 anos, né, em Padã Arã, e ele vai sendo trabalhado por Deus. Então, nesse processo de retorno dele de Padã Arã, quando ele deixa Labão e volta para Canaã, ele vai voltar como um novo homem, porque nesses 20 anos Deus trabalhou o caráter dele, tá? Então, Deus, ele foi tratando Jacó por meio do sofrimento, né? Solidão, saudade, sentimento de culpa, tudo isso foi trabalhando o caráter de Jacó, né?
ele foi enganado, ele encontrou uma pessoa à altura dele, ele foi enganado pelo seu sogro Labão. Primeiro, no momento em que Labão entrega Lia em lugar de Raquel. A gente sabe que Jacó trabalhou 7 anos, né, para ter a mão de Raquel. Mas aí, na noite de núpcias, Labão entrega Lia no lugar de Raquel. E por Raquel ele vai trabalhar mais 7 anos. Isso está em Gênesis 29. E também Labão, ele mudou o salário de Jacó 10 vezes. E isso parece ter sido uma experiência tão frustrante para Jacó, que é citado 2 vezes em Gênesis, né? Gênesis 31, 6 e 7, ele fala que Labão trocou o salário dele 10 vezes, né? E também em Gênesis 31, 41. Portanto, foi uma experiência frustrante para Jacó. E além disso, ele trabalhou duro. Está lá em Gênesis 31, 40, né? De dia consumido pelo calor, de noite consumido pela geada, e muitas noites insônias. Então o sofrimento foi moldando o caráter de Jacó, né? O sofrimento tem esse condão de fazer com que as pessoas amadureçam. Mas o texto cita 2 experiências mais imediatas. Quais são essas 2 experiências mais imediatas? Primeiro Manaim e depois Peniel. Todos nós precisamos passar por Manaim e também por Peniel. O que aconteceu em Manaim? Gênesis 32 nos diz que quando Jacó estava voltando de Gileade, né, ali naquele lugar na montanha onde ele encontrara-se com Labão e eles fizeram um pacto, e ele está retornando, ele tem uma visão de anjos vindo na direção dele, né? Ele viu os anjos de Deus vindo na direção dele para encontrá-lo. Diferente do sonho que ele teve lá em Gênesis 28, o sonho da escada que anjo subia e descia lá em Betel, né? Agora ele vai ter uma visão, ele vai realmente ver esses anjos. Ele estava desperto, né? E aí ele chamou aquele lugar de acampamento de Deus, Manaim. O que é que esses anjos estão indicando? Veja que ele está de retorno para Canaã. Então, a lição aqui, a indicação dessa visão aqui, é que o poder de Deus estava sobre ele. E ele, Jacó, fazia aquela viagem sob a direção de Deus. E aí eu me lembro do Salmo 34, que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Então, Jacó teve essa confirmação na sua peregrinação. Todos nós estamos peregrinando nessa existência. Estamos passando por essa fase difícil. É uma peregrinação. E nós temos essa promessa de que o anjo do Senhor está nos acompanhando, né? Jacó viu com os olhos mesmo, ele teve a visão, os olhos dele foram abertos e ele viu. Mas nós não enxergamos, mas pelos olhos da fé nós vemos que os anjos do Senhor estão nos ajudando em nossa peregrinação. Mas também tem a experiência de Peniel. Depois que Jacó atravessou todo o seu gado caprino, bovino, seus servos, suas esposas, seus filhos, e quando ele foi atravessar o riacho, o val do Jaboque, ele encontrou um homem que não o permitiu passar. E ali ele teve um conflito com aquele homem, uma briga que durou a noite inteira, né? Jacó lutou com um homem no val do Jaboque. E este homem só permitiu que Jacó só permitiu que este homem fosse embora depois que este homem o abençoasse. Evidentemente que este homem é o anjo do Senhor. Oséias nos diz, Oséias 32, 24, identifica esse homem como o anjo do Senhor, né? Um ente divinizado, o próprio Senhor ali corporificado. Então, Jacó prevaleceu sobre este homem. Prevaleceu como? Fisicamente? Claro que não. Até porque Jacó foi tocado na sua coxa e tornou-se um aleijado. Mas prevaleceu no sentido de insistir, ele ficou colado com aquele homem. Só permitiu que aquele homem fosse embora depois que aquele homem o abençoasse, né? Então essa persistência, ele persistiu no desejo de ser abençoado espiritualmente. Ele foi quebrantado espiritualmente. Então o Val do Jaboque é um lugar que nós todos precisamos passar.
é um lugar que nós precisamos lutar com Deus, né? Lutar no sentido espiritual, no sentido intercessório, persistir. Ele persistiu até o dia raiar, até que o Senhor o abençoou. Então, duas experiências. Manaim, o Senhor acampa um anjo ao derredor daqueles que o temem. Esses anjos nos acompanham na nossa peregrinação. E a outra experiência, que é Peniel, né? Precisamos insistir com o Senhor até o momento que o Senhor libere a bênção. Essa é a lição de Manaim e Peniel. Então essas experiências foram amadurecendo Jacó, amadurecendo de tal forma que ele fez essa bela oração que nós vamos ler e vamos comentar, né? É uma oração que é uma consequência de uma caminhada. É uma oração sincera, direta, objetiva, é uma oração humilde, e as orações direcionadas a Deus devem ser assim, né? A gente pode perceber que este homem, Jacó, amadureceu por algumas características que ele ganhou, deixando outras para trás. Por exemplo, ele abandonou a autoconfiança, ele confiava na sua expertise, na sua malandragem, né? Ele abandonou a autoconfiança, isso está aí na oração que a gente vai ver. Ele aprendeu a viver na dependência de Deus. Uma pessoa autoconfiante em excesso, que acredita nas suas potencialidades, na sua inteligência, na sua força, né, nos seus contatos, no seu dinheiro, seja o que for, essa pessoa acaba sendo arrogante. Essa pessoa não acredita, né, no poder de Deus constante na vida dele. Ele acredita na força do seu braço. Então Jacó aprendeu a viver na dependência de Deus, né? E também ele reconheceu os seus limites, a sua fragilidade. Então nós, para fazermos orações sinceras a Deus, nós temos de depender de Deus, abandonar a autoconfiança, precisamos reconhecer os nossos limites, sermos humildes diante de Deus e objetivos. Vamos ler aqui, né, a oração, está lá em Gênesis 32, 9 a 12. Diz aqui assim: e a gente vai percebendo as características dessa oração, né? Versículo 9. E orou Jacó: Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, tu que me disseste, torna a tua terra e a tua parentela, e te farei bem. O que é que isso significa? A justificativa da oração. A oração precisa ter uma justificativa. Por que você está orando a Deus, né? Agora o versículo 10. Sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com o teu servo. Aqui a gente vê a humildade. Quando nós estamos nos dirigindo a Deus, temos de ser humilde. Nós somos frágeis, somos indignos das misericórdias de Deus. Devemos nos dirigir ao Senhor com toda humildade, desprovido de qualquer forma de presunção. Então, humildade. Mas também o versículo 10 nos fala do reconhecimento da bondade de Deus. Aqui nesse versículo 10, em que ele se manifesta humilde, ele também reconhece, né, a bondade de Deus. Olha o prosseguimento do versículo 10. Pois com apenas o meu cajado atravessei este Jordão, já agora sou 2 bandos. Então ele reconhece que ele não tinha nada quando atravessou o Jordão para ir para Padã Arã. E agora ele volta enriquecido. Isso é um reconhecimento. Nós precisamos reconhecer a ação de Deus em nossas vidas, né? Tudo que somos e que temos. Então, versículo 11. No versículo 11 a gente vai perceber a objetividade da oração. Ele foi bem objetivo. Aqui no versículo 11 a gente vai entender por que ele estava orando, né? Livra-me das mãos de meu irmão Esaú, porque eu o temo, para que não venha ele matar-me e as mães com os filhos. Então é uma oração objetiva. Senhor, eu estou com medo, eu preciso da tua proteção. No caso específico ele pede para livrar, ele estava com medo, né, de Esaú, porque no último encontro Esaú prometeu matar-lhe. Então assim, é uma oração objetiva. Eu estou com medo, Senhor, eu preciso da sua ajuda. As nossas orações precisam ser objetivas. Por que você está orando? Qual o sentido daquela oração, né? E no versículo, ainda no versículo 11,
ele admite a sua fragilidade. Olha o versículo 11. Livra-me das mãos de meu irmão Esaú, porque eu temo, para que ele não venha. Então, assim, ele admite, né, que tem medo. Ele tem medo, ele pede a proteção, a objetividade, e ainda no versículo 11, ele admite a sua fragilidade, né? Pois eu tenho medo dele. É bom a gente confessar a Deus os nossos limites, as nossas fragilidades, porque Deus conhece a nossa estrutura. Já no versículo 12, por fim, ele põe a confiança nas promessas de Deus, porque Deus, ele tem promessas para as nossas vidas. E ele diz aqui no versículo 12, e disseste, certamente eu te farei bem, e dar-te-ei a descendência como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. Então ele está se remetendo a uma promessa que foi feita ao avô dele. Nós também temos promessas. Na oração precisamos lembrar a Deus das promessas que ele nos fez, das promessas bíblicas e das promessas específicas que ele, o Senhor, colocou nas nossas subjetividades, nas nossas almas, né? Por revelação, enfim. Então essa é a oração, esse é o significado. Precisamos aprender essas lições, precisamos entender que o Senhor está conosco na nossa peregrinação, Manaim, né? Que precisamos interceder, lutar com o Senhor, Peniel, e que precisamos entender que as nossas orações precisam ser objetivas e também humildes. Que o Senhor nos abençoe nesse dia, que possamos nos reconciliar cada vez mais com o Senhor, com os nossos irmãos, e peço que o Senhor nos abençoe mais uma vez, nos oriente, nos guie na nossa caminhada, na nossa peregrinação, sobretudo nesses dias. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Muito obrigado, professor Jurandir. Meus irmãos, a bênção renova as relações. O que aconteceu após esse encontro desses dois irmãos? O que é que Deus reservava principalmente para Jacó para dar continuidade ao projeto criado lá atrás com Abraão? E é isso que nós vamos ver agora através de um outro professor, professor Raimundo. Meus irmãos e amigos, bom dia. Nós estamos aqui mais uma vez para juntos estudarmos a palavra de Deus nessa EBD, essa lição. E o nosso texto está em Gênesis 35, né? Que vamos abordar hoje, de 1 a 15, é o tópico que nos foi confiado para essa manhã. Muito bem, o Gênesis de 1 a 35, de 1 a 15, diz o seguinte: nós vamos fazer aqui a divisão do texto, não vamos ler todo o texto, e a proporção que formos lendo, nós vamos tecendo alguns comentários dentro do tempo que nos foi confiado. Jacó erige um altar em Betel. É o cabeçalho do texto. Disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faze um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Muito bem. Então disse Jacó à sua família e a todos que estavam com ele, e com ele estavam: lançai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, ou no vosso meio, purificai-vos e mudai as vossas vestes. Levantemo-nos e subamos a Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Paremos aqui para um breve comentário. O patriarca Jacó, filho do patriarca Isaac, neto do patriarca Abraão, que se tornou Abraão, nosso pai na fé, ele, por uma circunstância, um conflito familiar, ele viu-se obrigado, também por ter culpa no cartório, por ter enganado seu irmão, juntamente com sua mãe, gerando um conflito, gerando um confronto desse conflito familiar que já existia. Então ele sai da terra onde ele estava, no sul do Negueb, e vai para Padã Arã, para a terra do seu tio Labão e de sua mãe Rebeca, para a casa de Rebeca,
e vai justamente morar com o seu tio Labão. Então, Jacó até essa altura era um homem adulto, beirando aí entre 80 anos para cima. Ele não tinha experiências com Deus. Ele é um tipo de filho crente que vive das experiências do pai crente, mas ele mesmo não as tem. Então, ele é obrigado a sair do conforto da casa de seus pais, onde ele tinha sua tenda, seu rebanho, onde ele era um dos senhores da casa, juntamente com Esaú, seu irmão primogênito, e agora tem que empreender uma viagem de centenas de quilômetros, né, até Padã Arã, para começar a vida dele, ver-se em apuros. E no caminho, lá em Gênesis 28, ele tem uma visão de Deus, Gênesis 28, 20, tá? Quando ele vê uma escada e anjos subindo e descendo por essa escada, ele vê isto em visão, tá? Um sonho, que é uma das manifestações do Espírito de Deus, e ele, lá no topo da escada, ele vê o Senhor. Então, o Senhor diz a ele: eu sou o Deus Todo-Poderoso, Deus de teu pai, e tal. Então ele faz promessas a Deus. Ele estava angustiado, ele estava com medo, ele estava sozinho, inseguro, e então ele faz promessas a Deus. Ele diz que se o Senhor for com ele, o Senhor já estava sendo com ele. Tá? O Senhor já estava sendo com ele. Tá? Então ele condiciona a fidelidade dele a Deus ser com ele, e Deus estava sendo com ele. Então o que parece para muitos ser fé, na verdade, era um condicionamento, era falta de fé. Jacó ainda não sabia o que era fidelidade, porque ele diz: se o Senhor for comigo e me abençoar no caminho que for, me der veste para vestir, pão para comer, então esta pedra que origina padrão será a casa de Deus, e tudo quanto me der, certamente darei o dízimo. Quer dizer, ele só dará o dízimo daquilo que Deus der, e Deus já estava dando a ele, não é? Deus já estava com ele, ele disse que se o Senhor fosse com ele, então ele estava condicionando, fazendo condições, não é? Ele estava impondo condições para servir a Deus. Então, esse tipo de coisa que pode ser visto, esse tipo de imposição que pode ser visto como fé, não é fé. Isso é incredulidade, isso demonstra alguém que tem esse posicionamento, como Jacó teve, está demonstrando que, na verdade, ele ainda não é convertido, ele não conhece a Deus. Vou repetir: está demonstrando que não é convertido, que não tem a Deus, a Jeová, a Cristo, como queira, como Senhor, não é? E, portanto, está impondo condições para servir a Deus, embora tenha alguma fé envolvida aí. Muito bem. Então, ele vai e passa, os senhores sabem da história, ele constitui família lá, trabalha, prospera, e nesse período que ele passa lá, aproximadamente 20 e tantos anos, ele só pensa em trabalho. Ele só pensa em trabalho e constitui família. Então ele se casa com duas mulheres, Leia e Raquel, recebe de quebra, de sobrepeso, ou de quebra, né, de lambuja, duas concubinas, que são as servas de Leia e de Raquel, Bila e Zilpa, não é? Tem filhos, e só pensa em gerar filhos e trabalhar, em gerar riquezas. Embora ele vá para a casa dos mestres do engano, das trapaças, que é o Labão, trapaceiro mor, e Deus utiliza Labão para enganar Jacó, para ensinar Jacó, para Jacó se ver no espelho, né? Quando Labão trapaceava contra Jacó, Jacó estava se vendo no espelho. Então, ele passa esse tempo todo ali, sem cultivar uma vida devocional. Os filhos nascem num ambiente semi-pagão, onde não há culto, onde não há altar, não se vê nada disso ali. E chega, enfim, o momento dele voltar, porque Labão começa a ameaçá-lo. O anjo de Deus diz para ele voltar, ele volta, não é? Ele vê um bando de anjos, Manaim, acompanhando ele, porque Deus está sendo fiel à palavra dada a Isaac e a Abraão, porque agora as promessas repousam sobre Jacó, não é? A Isaac pôs as mãos sobre a cabeça dele. Então, só que ele mesmo não tem relacionamento com Deus. Então, no momento que ele volta, aí Deus dirige essa palavra para ele. Deus dirige essa palavra para ele, dizendo para ele voltar, levante-se, claro, porque ele já tinha voltado, mas Deus aí direciona para onde ele deve ir. Claro? Direciona: eu quero que você vá a Betel, levante-se e vá a Betel. E Betel é a casa de Deus. Bet, casa, El, Deus. Quer dizer,
Betel, casa de Deus. Ou seja, é um convite, é uma convocação para que Jacó agora, ele viva na casa de Deus, não a casa meramente física, mas que Jacó viva agora uma vida com Deus, para que Jacó cultive uma vida devocional, para que Jacó cultive uma vida como tendo o senhorio do Senhor sobre a vida dele. Porque ele passou todos esses anos e perdeu esses anos da vida dele sem ter o Senhor como o Senhor da vida dele, a semelhança do que Abraão fez. Deus trabalhou na vida de Abraão para que Abraão também tivesse essa vida devocional, essa vida de experiências com ele. Andando, sendo ensinado pelo Senhor, sendo doutrinado pelo Senhor, nos caminhos da vida, nas experiências com ele, nas dificuldades, nas lutas, e aprendendo a andar com Deus. Então o Senhor diz a ele, levanta-te só em Betel e habita ali. Quer dizer, habita em Betel. O que é habitar em Betel? Habitar em Betel é habitar na santidade, é habitar no compromisso da oração, é habitar no compromisso da contribuição, de levantar o altar, de orar a Deus todos os dias. Não é? Isso é habitar em Betel. É andar no compromisso de adorar somente ao Senhor e a ninguém mais. Anda na minha presença, tendo a Deus como espelho e vendo os seus pecados, não os pecados do Senhor, porque ele não tem, mas os seus. Então, logicamente, habitar em Betel é habitar na presença de Deus, é habitar na verdade, é deixar a vida de trapaças e viver a verdade, a vida do novo homem, abandonando o velho homem, Jacó, e vivendo a vida do novo homem, que é Israel. E nós vamos ver já já isso aqui. Israel era o homem que Deus queria que ele passasse a ser e a viver, mas essa vida se vive em Betel, na presença de Deus, na casa de Deus, ou seja, não sendo somente um local, Betel como um local de adoração, com um altar de pedras ou mais, Betel sendo a casa de Deus dentro dos pensamentos dele, dentro do coração dele, habitando dele. Vai? Deus está incutindo essa verdade agora em Jacó para que ele aprenda isso nos últimos dias de vida dele. Ele já estava chegado à velhice ali. Então, observe, Jacó era um patriarca, mas um homem pagão. Levava uma vida pagã. Observe o que ele diz no versículo 2, em decorrência do chamado e da determinação que Deus faz para ele. Ele diz, levantemos, diz a família dele, lançai fora os deuses estranhos que há no meio de vós. Deuses estranhos no meio da família do patriarca. Meu Deus, isso é impensável. O homem que é neto de Abraão, o pai da fé, neto de Isaac, filho de Isaac, o homem na família dele, a própria mulher dele, quando o pai estava perseguindo ele, quando o pai da mulher estava perseguindo ele, portanto, o sogro, a mulher estava nos dias da sua menstruação, a Raquel, e sentou-se em cima de um almofadado e colocou debaixo ali os ídolos do lar. Porque o pai, na verdade, estava procurando os ídolos do lar, que ele deu falta lá na propriedade dele enquanto eles estavam lá. Veja que situação. Ele diz, lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio. E ele sabia, o pior de tudo é que ele sabia. E ele sabia, e digo mais, ele deu consentimento. Ele deu consentimento a isso. Sabendo que o Senhor era Deus, ele permitiu que isto acontecesse na família dele. Então, ainda que tardiamente, Jacó, exortado e comissionado pelo Senhor, convocado pelo Senhor, encostado na parede pelo Senhor, ele diz, lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio, purificai-vos e mudai as vossas vestes. Quer dizer, mudem as vossas vestes, quer dizer, não só vestes físicas, mas mudem as vossas atitudes. Mudem as vossas atitudes, porque isso aqui é um ritual externo, né? Mudar as vestes. Mas aqui é muito mais do que isso. Mude as atitudes, mude o vosso comportamento, mudem o vosso foco, mudem a vossa adoração. Adore somente ao Senhor a partir de agora. Ele próprio é corrigido e é levado tardiamente, mas ainda bem que tardiamente, a chamar a família dele para o eixo. E ele diz, levantemos-nos e subamos a Betel. Betel sempre é um lugar para se subir e nunca para descer. Porque na presença de Deus nunca se desce, se sobe. Não é? Se sobe porque é um monte a ser escalado, não é subir com altivez, não é subir com as asas da humildade. Subir com as asas da humildade. Um hino sagrado diz assim,
Às alturas santas ninguém voa sem as asas da humilhação. Ele sobe a Betel com a família dele e diz: farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia. Preste muita atenção nisso aqui. No dia da angústia dele, quando ele estava fugindo de Esaú, ele prometeu ao Senhor que se o Senhor o livrasse, ele voltaria e em Betel ele faria um altar, uma casa para Deus. Deus veio cobrar a promessa que ele fez. Meus irmãos, Deus é Deus zeloso. Eu vou repetir esta palavra que não se usa no nosso meio, especialmente nos meios tradicionais. Deus é Deus zeloso. Está lá em Gênesis. Eu sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais do filho. Deus fez uma aliança com Moisés. Deus comissionou Moisés, manda Moisés ao Egito para libertar o seu povo. Mas Moisés está negligenciando o rito da circuncisão. Ele nem mesmo tinha circuncidado o filho dele, Gerson, o primogênito dele. Resultado, na estalagem, no caminho, diz a Escritura Sagrada, em Gênesis 4:24, que Deus apareceu no caminho e quis matá-lo. Por quê? Porque, embora Deus tenha comissionado ele estava em infidelidade ao Senhor, e o Senhor veio para matá-lo, porque viu que ele estava em infidelidade. Só não morreu porque a mulher circuncidou o menino e jogou sobre ele aquela prova e jogou na cara dele e disse: você me é um marido sanguinário. Porque como é que você está servindo a um Deus santo como o Senhor e você faz uma coisa dessa? Abacuque disse: quem pode permanecer na presença de um Deus tão santo como tu? Porque tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal. E nós estamos deixando o mal graçar em nossas igrejas. A sensualidade passa numa passarela nas nossas igrejas. E está tudo bem. E está tudo bem porque ninguém pode falar nada. Então, ele diz: levantemo-nos e subamos a Betel e ali farei um altar ao Deus que me apareceu e que me respondeu no dia da minha angústia. Deus respondeu no dia da angústia. Agora chegou a hora de Deus voltar e cobrar. Deus cobra, porque ele tem o direito de cobrar, senhores. Palavra forte, né? Mas é isso, Deus cobra. Você não me prometeu que ia erigir um altar a mim? Eu voltei, Jacó. Erige-me um altar neste lugar. Habita aqui em Betel. Eu quero você aqui em Betel. Você não me disse que se eu te livrasse da angústia, você viria me adorar? Então erija um altar ao meu nome. Deus voltou. E Deus requer isso de nós. Promessas que fazemos no dia da tribulação, no dia da angústia. A cada dia 31 de dezembro ou em outro dia de tribulação. Deus está olhando e está cobrando. Procure se lembrar daquilo que você prometeu a Deus. E procure, enquanto há tempo, voltar e cumprir, porque o Senhor é Deus zeloso, para que Ele não visite a nossa iniquidade com juízo, com punição, e sim com misericórdia, e sim com graça. Que Deus ache em nós misericórdia e não motivo para punição. Que Deus tenha misericórdia de nós. Então, prosseguindo aqui, o patriarca, ele é repreendido para consertar a casa dele, para primeiro consertar a vida dele, para viver na presença do Senhor. Segundo, para colocar a família dele na presença do Senhor. Porque esses anos todos foram anos perdidos, anos de trabalho, anos de amores, de construção de família, mas de culto, zero. O culto na vida de Jacó e na casa dele era zero. Sabe o que é zero? Os filhos se deram a práticas de crimes. Os filhos eram reflexo da educação que não tinham em casa. Filhos que de várias mães, de um pai, mas de várias mães. Teve filho com todas essas mulheres, com as duas mulheres, com as concubinas. Eram filhos que eram de péssimo comportamento, com exceção de José, que era o príncipe no meio daqueles irmãos tão difíceis, de péssimo caráter. Assassinos, mentirosos, invejosos. Não é? Esse era o caráter dos irmãos de José, os filhos de Jacó. Por quê? Em parte, porque ele não deu a educação aos filhos. E por que não deu? Porque ele não tinha tempo. Ele não vivia na presença de Deus. Ele não tinha tempo para educar os filhos. Tá? As mulheres viviam em pé de guerra. Naquele tempo era permitido ter duas mulheres, porque a lei não havia sido promulgada ainda. Deus tolerava e até tolerou na lei também. Tolerar, senhores, não é aprovar. Lembremos disso. Então o Senhor tolerava, mas o relacionamento era péssimo. Não é? Deus nunca planejou isso.
Então vejamos a seguir o que acontece. Ele é comissionado a viver na presença de Deus, e na presença de Deus também existem dificuldades, não é? Então deram a Jacó, versículo 4, todos os ídolos, todos os deuses estrangeiros que tinham em mãos, e as argolas e os pendentes das orelhas. E Jacó os escondeu, quer dizer, os enterrou debaixo do carvalho que está junto a Siquém. O povo tinha ídolos na orelha, o povo tinha ídolos nos braceletes, ídolos em estatuetas, trouxeram, fizeram um balaio de gato, corda de caranguejos, como diz, e enterrou lá num buraco, perto do carvalho de Siquém. Versículo 5. Então eles partindo, Deus ainda foi fiel, dando-lhes proteção, incutindo terror nas cidades ao redor, medo deles para com o povo, não medo deles, mas medo do povo para com eles, para que eles não fossem atacados. É o que está aqui no versículo 4. Então ele chegou à luz, que é chamada Betel, que está na terra de Canaã. Ele e todo o povo estava com ele. Chegou ali. Quando chegou ali, ele obedeceu. Versículo 7 diz que ele edificou ali um altar ao Senhor Deus e chamou El Betel, ou seja, Deus da casa de Deus, porque ali Deus se lhe revelou quando fugia da presença de seu irmão. Porque ali, no lugar da angústia, no lugar que ele prometeu, Deus disse, é ali que eu quero que você me erija um altar, que você me levante um altar. Deus se lembra das promessas que nós fizemos a ele, senhores. Deus é Deus zeloso. Nós devemos nos voltar para o Senhor, pedirmos perdão, pedirmos misericórdia, e ainda durante o tempo que nos resta de vida, a nossa peregrinação, como Pedro fala, obedecermos ao Senhor naquilo que nós estamos obedecendo, e naquilo que dispomos, e naquilo que prometemos obedecê-lo e que devemos obedecê-lo. Porque Deus é Deus zeloso e visita a maldade. Mas visita a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Sim, também. Mas Deus visita os seus filhos com correção também, senhores. E nesse caminho que Deus propõe para ele, tem perdas, tem dificuldade. Morre Débora, a ama de Rebeca. Morre Débora, aqui no versículo 8. E vindo Jacó a Padã, outra vez lhe apareceu o Senhor. Observe quantas vezes o Senhor aparece a ele. O Senhor o está chamando, Javé, o Deus Todo-Poderoso, o está chamando para viver na presença dele. Deus é quem está buscando relacionamento com ele. Então a chamada dele para Betel é uma chamada ao relacionamento. É uma chamada em que Deus quer conversar com ele. Relacionamento com Deus nada mais é do que andar com ele. Viver a vida que ele propõe para nós, ou deixar que ele viva a vida dele em nós, e não termos vergonha dos seus mandamentos. Obedecermos os seus mandamentos. Obedecermos o estilo de vida que ele quer que vivamos, para que isso sirva de testemunho às outras pessoas e elas sejam atraídas a ele também a santa maneira de viver que ele nos deu para vivermos, que ele quer que nós vivamos. Então, vindo Jacó a Padã Arã, outra vez lhe apareceu o Senhor e o abençoou. Disse-lhe Deus, o teu nome é Jacó. Veja bem, preste muita atenção. Já não chamarás Jacó, porém Israel será o teu nome. E lhe chamou Israel. Disse-lhe mais, eu sou Deus Todo-Poderoso, ser fecundo, multiplica-te, uma nação e multidão de nações de ti, e reis procederão de ti. Sairão de ti, e reis procederão de ti. A terra que dei a Abraão e Isaque, a ti darei. A terra que dei a Abraão e a Isaque, dar-te-ei a ti, e depois de ti, a tua descendência. E Deus se retirou deles, elevando-os para o lugar de onde falara. Muito bem, o que é que Deus está dizendo aqui? Deus está dizendo, Jacó, você não pode se chamar mais Jacó, aquele Jacó que viveu toda a sua vida na casa de seus pais, um trapaceiro. Não é esse Jacó mais não. Você não vai chamar-se mais Jacó, também aquele Jacó que viveu na casa de Labão, trapaceando e sendo trapaceado, que vivia só para os prazeres, só para o trabalho, que vivia só para a família, uma vida horizontal, trabalhando e casamento, só isso, gerando filhos. Não, você agora, Jacó, é Israel. Você agora é um homem espiritual. Agora você, além de ser um pai de família, continue sendo, continue frutificando. Frutifica-te, multiplica-te, continue. Mas você agora também é Israel, aquele que é chamado
para ter comunhão comigo e para gerar uma geração de homens que tenham comunhão comigo, uma geração de adoradores, uma geração de filhos a quem eu darei esta terra. Não só a terra física, a Canaã física, mas a Canaã celestial. Seu nome não é mais Jacó, suplantador, enganador, trambiqueiro, trapaceiro, fazedor de maracutaia. Não! Seu nome agora é Israel, aquele que luta com Deus, não contra Deus, mas com Deus, para vencer as lutas do Senhor, para vencer-se a si mesmo, para vencer os seus pecados, vencer o seu eu e a sua natureza pecaminosa. Ah, meus amados irmãos, o mesmo chamado continua. O chamado de Deus continua o mesmo para nós hoje. Que nós sejamos Israel, aquele que luta com Deus. E que o Jacó, o velho homem, o homem que se corrompe pelas concupiscências do engano, do pecado, o velho homem, ele seja colocado de escanteio na cruz, como o apóstolo Paulo disse. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, não vivo mais Saulo de Tarso, mas eu vivo Paulo, o apóstolo. Crucificado com Cristo, nova criatura. Era o que Jacó estava dizendo. Não vivo mais o velho Jacó, mas agora eu sou Israel, aquele que luta com Deus. E recebeu até um sinal dessa transformação. O anjo lhe tocou a juntura da coxa, o nervo da coxa, do posterior da coxa, como jogadores e atletas falam, e ele passou a manquejar. Uma prova de que agora ele é um homem dependente e submisso a Deus, que dependia de Deus. Que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo aplique sua palavra melhor em cada coração, em todo aquele que crê e obedecer e aceitar essa palavra. Amém. Obrigado, professor Raimundo. Meus irmãos, e agora o que é que nós poderíamos tirar de proveito nessa que nós vimos hoje? Qual seria a aplicação para a vida da relação desses dois irmãos? O que é que nós poderíamos, o que é que tem de aplicabilidade de tudo que nós vimos nesses capítulos de Gênesis, que nós vimos através desses professores, para a nossa vida e para os dias de hoje? Para isso eu gostaria de convidar a nossa querida professora Tereza para nos falar um pouco sobre isso. Bom dia, irmãos. Sob a misericórdia de Deus, para concluir esta lição de hoje, estamos baseando em Romanos capítulo 9, versículo 13, quando o Espírito Santo, através do apóstolo Paulo, ele diz que Deus amou a Jacó e aborreceu Esaú. Com isto, a palavra de Deus não está querendo dizer que ele privilegiou um e abandonou o outro, e sim porque este propósito consistia no cumprimento de uma promessa que o Senhor havia feito a Abraão, quando nós lemos em Gênesis capítulo 13, Gênesis capítulo 15, versículo 13 ao 14. Então Jacó sai da sua parentela em meio a um grande conflito de relacionamento familiar, e ele sai sob a direção do Senhor para percorrer uma trajetória aonde iria conduzi-lo ao encontro pessoal com Deus. Irmãos, lamentamos que a maior ênfase que é dada hoje nas mensagens não é falando do homem que Deus transformou, e sim no rótulo de enganador, quando ele ainda era um homem natural, um homem carnal que não tinha experiência com Deus. O que devemos dar em maior ênfase é a transformação que Deus fez na vida daquele homem, quando ele teve os seus encontros pessoais com Deus. Ele se firmou na verdade, buscou uma estreita comunhão com Deus, buscou reconciliação com Esaú, o seu irmão, e a maior dádiva do Senhor na vida daquele homem, depois de um encontro pessoal com Deus, foi lhe dar um novo nome. E este nome que deu origem ao povo de Israel, Gênesis capítulo 32, versículo de 22 ao 30. Irmãos, ainda na nossa atualidade, é notório no meio da nossa igreja, pessoas que precisam ter um encontro pessoal com Deus,
para que tenha o seu nome trocado, o seu nome mudado, e na eternidade este novo nome esteja escrito no livro da vida. E que a palavra de Deus, ela prevaleça sobre a nossa vida e faça prosperar nos caminhos do Senhor. Amém. Obrigado, irmã Tereza. Irmãos, é isso aí. Hoje eu resolvi até falar pouco para dar prioridade mais aos professores. Eu gosto da nossa escola porque realmente nós damos prioridade ao estudo bíblico. E essa é uma das características da nossa igreja, é o estudo da palavra de Deus. Eu fico muito feliz em fazer parte dessa nossa querida instituição, Igreja Batista Sião. Na próxima semana nós teremos até um formato diferente, teremos a participação de um maior número de professores, de alunos também. Na próxima semana teremos a participação de alunos, até dando sua opinião, falando sobre a lição estudada daquele dia. Então isso vai ser algo que nós vamos estar implantando na próxima semana. Se os irmãos estão gostando da nossa Escola Bíblica Dominical, dê um like aí, olha, embaixozinho tem um sinal assim, ó, aperte aí. Mande seu comentário também para a gente, mande sua opinião, o que é que o irmão acha que pode melhorar. Nós estamos aqui para poder fazer uma escola bíblica dominical que possa, além de ser enriquecedora, possa agradar os irmãos do ponto de vista de dinâmica, do ponto de vista de aprendizado de professores. Dessa forma, a gente vai fazer uma escola bíblica dominical cada vez mais participativa. Eu quero agradecer a todos os irmãos que mais uma vez estiveram prestigiando a nossa Escola Bíblica Dominical. Um grande abraço para todos e até a próxima.